Bom dia, pessoal. Acho que já dá para a gente ir iniciando. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí também. Só para me apresentar, meu nome é Márcio. Eu sou engenheiro eletricista aqui da Engenorma. Sou responsável também por toda a parte da engenharia e de serviços aqui, e também no que diz respeito à parte de implementação em NR12. Hoje a gente está vivendo aí esse momento diferente, né? Um momento atípico que por conta dessa pandemia, né? A gente está tendo que nos adaptarmos, né? Pensar em formas novas de fazer as coisas que a gente costumava fazer, mas ao mesmo tempo que esse momento nos impõe desafios, ele também nos oferece algumas oportunidades, né? Oportunidade de a gente crescer como pessoas e como profissionais também. E o intuito desse webinar é justamente isso, né? A gente conseguir partilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente adquiriu aí ao longo dos anos trabalhando com a NR12, para de alguma forma contribuir aí profissionalmente com cada um de vocês, né? Falando um pouquinho sobre a Engenorma ela nasceu em 2015, né? A gente iniciou os nossos trabalhos em 2015 com com o propósito de oferecer soluções de segurança em máquinas, né? Para trabalhar com NR12. Claro que hoje, com o crescimento da empresa, a gente abriu diversas outras vertentes ali também de trabalho, mas a nossa essência, o nosso DNA é segurança de máquinas, né? E a gente tem aí ao longo desses anos uma experiência com trabalhos realizados, né? Já foram mais de 600 projetos de aplicação de sistemas de segurança em máquinas, né? E levando em conta que muitos projetos desses são para máquinas seriadas e também às vezes para linhas de processo, a gente conta aí com quase mais de 1.000 máquinas adequadas já ao longo desse tempo. Então a gente tem uma certa experiência, um certo know-how e nosso objetivo é justamente partilhar com vocês também para que cada um possa agregar conhecimento, beleza? Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui da nossa apresentação para a gente ir iniciando, né? Eu vou deixar no final aí um espaço para perguntas, uns 30 minutos para perguntas. A apresentação tende a durar mais ou menos cerca de 1 hora aí. O nosso objetivo é falar bastante sobre conceitos da NR12 aplicados na prática, né? Dar uma visão prática da implementação de NR12, como tem sido os nossos trabalhos, como que funcionam os passos para a gente conseguir realmente adequar uma máquina, conseguir realmente oferecer soluções de segurança para ela, beleza? Então eu vou compartilhar a tela aí com vocês para vocês poderem ir acompanhando a apresentação, né? Aí vocês possam manter aí o visualizador de vocês nessa tela que está compartilhada, que a apresentação ela vai transcorrer a partir daí, beleza? Então falando agora um pouquinho sobre a NR12, uma breve introdução. A NR12 é uma norma que ela foi publicada, né, inicialmente em 1978. Só que esse texto inicial da NR12 ele não era algo tão claro, não era algo tão orientativo no que diz respeito à implementação. E por isso que a partir de 1978 para até 2010 não se aplicava muito esses conceitos de segurança em máquinas, pelo menos as máquinas fabricadas aqui no Brasil e também muitas máquinas importadas que vinham para cá. Mas a partir de 2010 houve uma revisão da norma, onde se procurou reescrever, né, de forma clara e se instruir como realmente se deve fazer a adequação, especialmente nas máquinas mais típicas ali, né, que ganharam até anexos próprios, como prensas, injetoras, por exemplo. E a partir de 2010, né, também houve o início mais rígido da fiscalização ali, né, mais pessoas buscando realmente garantir que seja feita a implementação da NR12. Só que ainda assim, esse texto de 2010, ele trazia algumas dificuldades, porque a implementar a NR12 sempre traz esse desafio, né? Eu preciso tornar minha máquina segura, mas ao mesmo tempo eu preciso que ela continue produzindo, né? Não adianta a minha máquina estar segura se eu não consigo operar, se eu não consigo trabalhar com ela. Então por isso que tem a partir de 2010 para cá, houveram diversas outras revisões da norma, justamente com esse intuito de trazer esse conceito de segurança de máquinas. Então, a partir de 2010, houveram algumas revisões, justamente com esse intuito de tornar mais claro aquilo que a norma pedia e tornar mais praticável, né, a implementação. Uma dificuldade que muitas vezes a gente encontra, quando a gente chega no cliente para fazer a implementação em NR12 e o cliente já tem uma análise de risco pronto, é que aquela proposta que está na análise de risco não dá para se aplicar na máquina, né? Se a gente seguir aquilo que está na análise de risco,
a gente vai inviabilizar a produtividade da máquina. Então esse é o grande desafio, a gente conseguir conciliar essas duas coisas, né? Manter a máquina produzindo e segura ao mesmo tempo. Por isso que esse é um desafio que exige a multidisciplinaridade, um trabalho em equipe e uma experiência ali, né? Realmente a gente ter criatividade na hora de propor soluções. Então, e ainda assim, né, desde 2010 até hoje ainda continuam surgindo algumas revisões da norma, né, para realmente buscar tornar aplicável aquilo que se propõe. Beleza? O conceito que a gente precisa entender, né, para quando a gente parte para uma adequação NR12, o primeiro passo é a gente fazer uma análise de risco. O que é essa análise de risco? É avaliar a minha máquina e entender quais são os riscos que ela oferece, né? Sejam riscos mecânicos, que são os principais riscos que a NR12 trata, mas também riscos elétricos, riscos químicos, riscos térmicos, né? Enfim, todos os tipos de risco que essa máquina pode oferecer ao operador. Aqui a gente vai focar um pouquinho mais nos riscos mecânicos, né? Porque riscos de explosão, né? Questão de atmosfera explosiva, riscos elétricos, esses existem também outras normativas que tratam mais especificamente desses, então a gente vai focar um pouco mais nos riscos mecânicos ali, que é o que a NR12 trata assim, de uma forma mais abrangente. Mas de qualquer forma, quando a gente vai fazer essa análise de risco, eu preciso olhar para todos esses riscos que a máquina me oferece. E aí, uma vez que eu olhei para esses riscos, o segundo passo é eu categorizar esses riscos, né? Porque eu preciso entender qual o grau desses riscos, se eles são muito significativos ou pouco significativos, porque esse grau de significância do risco, ele determina de que forma que eu vou tratar, né? Com quais princípios de segurança que eu vou tratar, qual vai ser a exigência do meu sistema de segurança para tratar esse risco. Qual precisa ser essa confiabilidade do sistema de segurança. Então, uma vez que eu categorizei o risco, agora eu vou propor a solução baseada na categoria desse risco. Né? Que o próximo passo é a mitigação dos riscos, ou seja, eu implementar ali sistemas de segurança na minha máquina para reduzir esse risco, reduzir essa possibilidade de ocorrência de um acidente. Então, e depois isso é um ciclo, né? Uma vez que eu implementei o meu sistema de segurança, eu preciso novamente fazer uma reavaliação. Se ainda a minha máquina continuar oferecendo um grau de risco significativo, eu preciso entrar nesse looping aí, categorizar de novo, implementar o sistema até mitigar totalmente esse risco, para quando eu chegar ali na análise eu falar, não, agora está ok, a minha máquina não oferece mais riscos significativos, eu já implementei sistemas de segurança, procedimentos, treinamentos, sinalização na minha máquina, né, utilização de equipamentos de proteção individual, e eu consegui tratar todos os riscos significativos que ela tinha. Agora a minha máquina está ok para trabalhar sem oferecer riscos ao meu operador. Aí eu consigo encerrar o meu ciclo de adequação e laudar essa máquina dizendo que ela está adequada. Né? Mas por isso que é importante esses passos, porque se eu não reavaliar depois que eu fiz a mitigação, existe a possibilidade de eu não ter suprido totalmente os riscos como eu deveria. Então por isso que eu preciso entrar nesse looping aqui até eu ter a certeza que a minha máquina está totalmente segura. Beleza? Vamos lá. Aqui falando um pouquinho dos riscos, né? Quando a gente olha para uma máquina, pensando nos riscos mecânicos, ela pode oferecer risco de esmagamento, de corte, de perfuração, cisalhamento, né? Risco de enroscamento ali em partes móveis, partes girantes. E eu tenho que olhar para essa máquina e enxergar todas essas possibilidades. Por isso que o risco mecânico ele é mais fácil de eu ver, porque geralmente vai ser uma parte da máquina que está em movimento ali. Né? E eu avaliando a minha máquina enquanto ela está em operação, né? A forma como o operador interage com ela, eu vou conseguir intuitivamente identificar ali onde existe essa possibilidade de um corte, de um esmagamento, né? Onde tem alguma parte girante, alguma correia, alguma engrenagem ali que está exposta, que ele pode se enroscar, às vezes uma parte da roupa ou até o dedo, o braço. E aí eu consigo visualizar mais intuitivamente esses tipos de risco mecânico. E por isso que é importante que eu faça essa análise de risco com cuidado, observando bem a operação, as formas como o operador interage com a máquina, para que eu não deixe passar nenhum desses tipos de possibilidade de acidente, né? Que eu faço com bastante critério, com bastante cuidado, e enxergando mesmo, procurando ver mesmo todas as possibilidades ali, né, de acontecer um acidente. Por mais que às vezes o que a gente costuma muito ouvir do operador, mas isso aí não tem jeito, nunca vai acontecer isso, em tantos anos que eu trabalho com essa máquina, é só se eu quiser mesmo. Mas às vezes por descuido, por negligência, ou às vezes é uma pessoa que não está
totalmente treinada a trabalhar com a máquina e pode acontecer. Então, se existe a possibilidade, a gente precisa tratar, por mais improvável que seja a ocorrência desse tipo de acidente. Beleza? Aqui seguindo, outros tipos de risco também, né? A gente tem riscos de choque elétrico, às vezes uma máquina que ela tem um ruído muito intenso, a gente tem esse risco à saúde, né, do operador, essa possibilidade de um dano à audição. Né? Máquinas que trabalham com temperaturas elevadas, né, com partes da máquina ali, temperaturas elevadas, tem esse risco de queimadura, também é importante a gente cuidar disso aí, né, com identificação, com isolação de área. Então, e diversos outros, né? Riscos químicos, riscos de explosão em máquinas que trabalham com solventes, com tintas, geralmente, né? Atmosferas explosivas ali em local confinado. Então, a gente tem que fazer essa observação. É claro que para a gente avaliar esses demais riscos, a gente precisa de um conhecimento também em outras legislações ali, né? NR10, por exemplo, as normas que tratam de atmosfera explosiva e tudo mais, para a gente conseguir fazer esse trabalho mais completo. Né? Por isso que ele é importante também essa multidisciplinaridade, a gente entender bem de diversas áreas e fazer o trabalho em conjunto, para realmente conseguir minimizar e mitigar todas as possibilidades de acidente. E uma vez que eu identifiquei os riscos, o próximo passo agora, lá naquele nosso looping, naquele nosso fluxo, é eu categorizar o risco, né? Eu determinar qual é o grau de significância desse risco, qual a possibilidade de ocorrência de um acidente relacionado a isso. Então, como que a gente faz isso, né? A NR12, ela se baseia na NBR 14153, que nos determina, né, as categorias de risco de 1 a 4 ali, né? De acordo com alguns critérios ali que a gente avalia. O primeiro critério que a gente avalia é a gravidade da lesão, né? Ou seja, qual é o tipo de acidente que pode ocorrer ali, né? Na gravidade da lesão aqui, é um acidente leve, geralmente reversível, ou seja, uma pancada, um hematoma, um corte, um arranhão, alguma coisa que não vai causar um dano irreversível ao colaborador, ou não, é um acidente mais grave que pode ocasionar esmagamento, amputação de dedos, de membros, até o óbito. Esse é um critério importante a gente avaliar, porque se eu categorizar a minha máquina, né, como uma máquina que só é capaz de produzir uma lesão leve, eu já caio aqui em S1 na nossa tabela de categorização e eu tenho uma máquina categoria 1. Uma máquina categoria 1 ela me exige um sistema de segurança bem simples, bem tranquilo de se implementar, porque ela entende que a lesão que essa máquina só pode causar é uma lesão leve. Mas qual que é o critério para eu colocar a minha máquina como uma máquina que só pode causar uma lesão leve? Seria uma máquina que ela não tem força motriz, né? A força que provoca o movimento na máquina, a força que promove esse movimento mecânico suficiente para provocar esse acidente grave, né? A norma fala de até 15 quilos, ou seja, uma máquina com uma força motriz bem pequena ali. São poucas máquinas que se enquadram nesse quesito aqui para a gente colocá-la como categoria 1. Mas uma vez que a gente entende que a máquina ela só pode promover uma lesão leve, a gente consegue enquadrar ela como categoria 1 ali, e aí eu já fico com um sistema de segurança mais simples para ser implementado. Agora, se eu entendo que a minha máquina ela possui uma força motriz maior, ela possui partes expostas ali, e isso pode me gerar um acidente mais grave, né, com uma fratura, né, um corte mais profundo, uma lesão que possa vir a provocar um dano irreversível ao colaborador, aí eu já tenho que vir para S2 aqui na minha tabela de categorização. Ou seja, eu tendo a uma categoria de risco mais alta aqui, né, de 2 a 4 aqui. E aí eu avalio alguns outros critérios. O próximo critério que eu avalio é em relação à frequência de exposição, né? O que é essa frequência de exposição? Imagine que eu tenho uma máquina que ofereça um risco de acidente. Só que o meu colaborador ele não precisa se expor a esse risco, né? Ela tem uma parte se movimentando lá da máquina, só que o colaborador não precisa ter interação com aquela parte no seu processo de operação normal. Pode acontecer um acidente? Pode, mas a chance é menor. Agora, se eu tenho uma máquina que no seu processo de operação, o operador precisa ficar acessando ali essa zona de risco, seja para alimentar o material, seja para fazer algum ajuste na máquina, e essa frequência é alta. Então, quer dizer, a possibilidade de acontecer um acidente também aumenta. Então, quando a gente fala de máquinas mais automáticas, né, por exemplo, uma máquina em que o colaborador
ele alimenta o material ali, por exemplo, uma bobina de filme, e essa máquina usa essa bobina para trabalhar o turno inteiro ali, e aí quando ela acaba o operador só precisa ir lá e trocar essa bobina. Mas mesmo assim na zona da bobina ali não tem tantos riscos, né, quanto no interior da máquina. E aí o produto passa pela máquina e sai lá no final da máquina já pronto. Ele precisa acessar as zonas de risco da máquina ali somente para fazer algum ajuste, algum setup. Quando é uma máquina desse tipo, a frequência de exposição é baixa, né? 1, 2 vezes por turno ali, a gente pode considerar uma frequência de exposição baixa, porque é uma máquina mais automática. Então eu tendo a F1 aqui na minha tabela de categorização e eu tendo a um grau de risco menor ali. Eu vou estar ali entre 2 e 3 aqui, no meu grau de risco. Já se é uma máquina em que o operador precisa estar interagindo com ela, ele tem que acessar a máquina para alimentar o produto ali que vai ser processado, ele tem que acessar a máquina diversas vezes ali ao longo do turno, 3, 4, 5 vezes ao longo do trabalho dele com máquina, eu já preciso considerar que ela é uma frequência de exposição mais alta. Então eu já venho para F2 aqui e eu vou ficar entre 3 e 4 aqui na minha tabela de categorização. Eu já tenho uma exigência maior para o meu sistema de segurança. E aí o próximo ponto aqui, né, que eu tenho que avaliar para determinar a minha categoria de risco, é em relação a essa possibilidade de evitar o dano. Que é isso? Imagine que eu tenho uma máquina, vamos pensar numa prensa, que é um exemplo que eu creio que a maioria deve conhecer. Uma prensa, o operador ele tem uma frequência de exposição alta, porque ele tem que alimentar a máquina, né? Ele tem que colocar a peça lá que vai ser prensada, que vai ser estampada, e ele tem que retirar essa peça depois, e coloca nova, aciona a máquina, retira. Então, em decorrência da operação, ele tem que estar acessando o tempo inteiro a máquina. Ele tem uma frequência de exposição alta, e geralmente essas máquinas elas são rápidas na sua operação. Então, aí beleza, como que eu vou avaliar essa possibilidade de evitar o dano? Se eu der um treinamento para esse operador, né, ensinar ele que ele deve operar a máquina colocando a peça, tirando a mão da zona de risco, fazendo acionamento, depois ele tira a peça de lá e sai da zona de risco para fazer um novo acionamento. Eu treinei ele sabe como que tem que operar, né? Eu coloquei identificações ali, adesivos, risco de esmagamento, indicando, coloquei sinalizações ali para ele. Se ele se descuidar, se não tiver num dia bom, mesmo com esse treinamento, mesmo com essas identificações de risco, um simples descuido por parte do operador pode vir a ocasionar um acidente, né? Porque é uma máquina rápida, ele está ali o tempo inteiro invadindo a zona de risco para colocar a peça. Se ele se distrair ali e fizer um acionamento enquanto ele está com a mão na zona de risco, pode vir a acontecer um acidente. Agora, um caso diferente, por exemplo, uma injetora, né, que também é uma máquina bem conhecida. O princípio de funcionamento dela é bem similar ao de uma prensa. Ela faz o fechamento do molde ali, né, para produzir o produto ali que ela está injetando, e nesse fechamento existe esse risco de esmagamento. Ela tem bastante força ali nesse fechamento do molde, geralmente são máquinas hidráulicas ali ou elétricas, né, e durante esse fechamento existe esse risco de esmagamento aí, que é um risco grande, significativo. Então, se o operador tiver com a mão ali na hora do fechamento da injetora, ele vai sofrer um acidente. Só que a injetora, o material dela, ele é injetado de forma automática ali, ela tem os canhões que fazem essa injeção e o operador não precisa alimentar a peça. E a injetora geralmente ela tem uma porta de proteção. Se eu instruir o meu operador a trabalhar com essa porta fechada, né, eu criar no procedimento ali dele, que ele só deve acionar a máquina quando a porta estiver fechada, né, que toda vez que ele precisar abrir a porta ele tem que desligar a máquina antes. Eu coloco essas identificações ali na porta da injetora para estar bem ao alcance da visualização dele. Não vai ser um simples descuido que vai ocasionar um acidente, só vai existir a possibilidade do acidente se ele for negligente em relação ao procedimento, né? Porque ele não precisa acessar a zona de risco para a operação. Agora, é diferente da prensa, que ele precisa acessar para alimentar a peça. Então, na injetora, com treinamento, com instrução, com medidas administrativas, ali, com medidas extras, existe a possibilidade de evitar o acidente, né? E por isso que eu teria uma categoria 3, ali, uma categoria mais baixa para ela. Já na prensa, não. Eu posso colocar as instruções, eu posso colocar as medidas, eu posso dar treinamento, pode ser o cara mais experiente. Se ele não tiver num dia bom, por um simples descuido, ele pode sofrer um acidente, né? Não vai ser um ato de negligência, vai ser uma distração, um descuido, alguma situação assim que ele vai poder sofrer um acidente. Então, por que é importante a gente categorizar o risco ali, enquadrar a máquina de acordo com o grau de risco dela?
Porque daqui para frente, uma vez que eu determinei quais são os riscos que a máquina oferece e eu enquadrei esses riscos dentro de uma categoria, todo o sistema de segurança que eu for propor para essa máquina, ele tem que atender a exigência dessa categoria de risco. E se eu categorizei uma máquina, por exemplo, que ela era categoria 3, eu coloquei ela como categoria 4, na hora que eu for implementar o meu sistema de segurança, com certeza o meu custo vai ser muito maior, porque existem diferenças significativas ali nas exigências de uma categoria 3 para uma categoria 4. E se eu fizer o contrário, se é uma máquina categoria 4 e eu colocá-la como 3, eu corro o risco de não implementar um sistema de segurança eficaz e ainda existir a possibilidade de um acidente ali durante a operação com ela. Beleza? Agora pensando aqui só para a gente exemplificar aqui, em relação a... Esse aqui nessa próxima slide vocês estão vendo uma topologia do que seria a exigência do sistema de segurança para uma categoria 1. Aqui a gente vê nessa topologia que eu tenho o meu sinal de entrada aqui, que pode ser um sensor, um botão de emergência, uma cortina de luz, algum sistema de visão aqui que enxerga o risco. Aqui no meio eu tenho a lógica, né, de quem vai processar esse risco. Opa, existe alguém abrindo uma porta de proteção, existe alguém invadindo uma cortina de luz. Eu preciso processar essa informação e eu preciso mandar a máquina parar aquele movimento de risco ali. Então, na minha entrada, no meu sistema de visão aqui na categoria 1, eu não preciso de redundância, que é um conceito que a gente vai ver nas outras categorias mais para frente. Mas na categoria 1 eu não preciso de redundância, ou seja, o meu sensor da entrada não precisa ser duplo canal, ou se for um sensor mecânico, não precisam ser 2 sensores, pode ser apenas um. Um sensor só e de simples canal já está me atendendo aqui a categoria 1. No meio aqui, a minha lógica de processamento pode ser algo simples, pode ser um relé, um contator. Eu não preciso ter um relé de segurança, uma interface de segurança com monitoramento, com autoteste aqui no meio, porque a minha categoria 1 entende que se vier alguma falha aqui no meu componente, se vier uma falha na lógica, se algum contator colar contato, eu não vou, mesmo oferecendo a possibilidade de um acidente, ainda assim vai ser um acidente leve, porque a máquina de categoria 1 só pode oferecer acidentes do tipo leve. Então, por isso que a minha exigência é mais simples. E a minha saída também, eu não preciso ter redundância na saída, né? Talvez vocês já ouviram aquele conceito, eu preciso ter 2 contatores na saída bloqueando o motor para que se um falhar eu tenho outro. Nas categorias mais para frente a gente vai ver que isso é uma exigência, na 1 ainda não. Eu posso ter só um contator bloqueando a minha saída, eu posso ter só uma válvula bloqueando o meu movimento de um cilindro ali, que tá ok, já atende a categoria 1, porque a exigência dela é menor, dado que o risco de acidente, o acidente que ela pode provocar é um acidente mais leve. Então, na categoria 1, a minha exigência é menor. Já para a minha categoria 2, aqui mudou um pouquinho. A gente vê principalmente que mudou a nossa lógica aqui no meio e mudou a nossa lógica aqui na saída. Na entrada, eu continuo tendo apenas a exigência de um componente ali de simples canal. Eu não preciso de redundância na entrada. Já no meio aqui, agora eu não posso mais ter uma lógica simples, eu preciso ter uma lógica monitorada. Então, necessariamente, eu tenho que ter um relé de segurança aqui no meio, que atenda até categoria 2. Existem relés para categoria 2 e para categoria 4, mas aí dependendo da forma como a gente liga ele pode ficar em categoria 3 ou 4, dependendo da ligação, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o importante é que na categoria 2, eu preciso ter essa lógica de monitoramento aqui no meio. E a minha saída, eu ainda não preciso ter redundância na saída, mas agora eu preciso ter um monitoramento na saída. Ou seja, eu preciso ter um feedback. Se o meu contator colar contato, se a minha válvula travar, eu preciso informar a minha lógica de monitoramento aqui que ela travou para eu conseguir bloquear a máquina. Então eu preciso desse feedback agora aqui na categoria 2. Então a categoria 2, a exigência é um pouco maior do que a categoria 1, mas ainda não é tão exigente quanto as próximas. Agora aqui na minha categoria 3, que é a próxima, nesse próximo slide, a gente já vê uma modificação aqui na entrada. Eu já preciso de redundância na entrada, ou seja, eu já preciso de 2 sensores mecânicos aqui na entrada, ou então um sensor magnético ali com um duplo canal. Eu preciso ter 2 canais na entrada aqui. Ou minha cortina precisa atender categoria 3 ou 4, ela já não pode ser mais uma cortina que atenda só até categoria 2. O meu dispositivo de visão precisa ter redundância aqui na entrada. E a minha lógica de monitoramento,
ela precisa agora também ter esse monitoramento cruzado entre os canais da entrada. Só que existe uma diferença aqui da categoria 3 para a categoria 4. Da categoria 3, eu posso, com uma interface de monitoramento só, monitorar diversos dispositivos aqui. Ou seja, eu posso ter vários sensores, vários botões de emergência ligados em série aqui na minha entrada. Que na minha categoria 3 isso ainda está valendo, né? Ainda é permitido. E a minha saída aqui também, agora apareceu a redundância na saída. Ou seja, se eu tenho um motor elétrico que eu preciso parar o movimento dele, eu vou ter que ter dois contatores aqui em série, né, no circuito de potência, bloqueando esse motor. Se um contator falhar, eu tenho o outro para fazer o bloqueio. Então apareceu essa redundância na saída aqui também, já como exigência da categoria 3. Porém, existe uma diferença para a categoria 4. Na categoria 3 eu preciso ter dois dispositivos fazendo o bloqueio, só que só um deles tem que ser monitorado, né? Eu só preciso escolher algum desses contatores aqui, por exemplo, para ter o feedback. Em relação a contatores, o feedback é um bloquinho de contato a mais fechado ali que eu preciso colocar. Então vale a pena monitorar os dois, né? Porque é um custo baixo. Agora, se a gente estiver falando de um circuito hidráulico, um circuito pneumático, que esses meus dispositivos aqui de bloqueio do meu movimento são válvulas, né? Uma válvula monitorada ela é bem mais cara que uma válvula comum. Então, para a categoria 3 eu preciso ter só uma monitorada. Então dá para eu utilizar apenas uma válvula monitorada para eu não ter que encarecer demais o meu sistema ali. Então essa é a diferença, né? Para a categoria 3 eu posso ter vários dispositivos em série na mesma interface de monitoramento e a minha redundância na saída, apenas um dos dispositivos precisa ser monitorado, o outro não tem essa exigência. Já na minha categoria 4, agora eu não posso mais ter dispositivos em série aqui na minha entrada. Cada sensor, cada cortina de luz, cada tapete de segurança, cada dispositivo da minha entrada aqui precisa ser ligado exclusivamente em um relé. E a minha saída, as duas saídas precisam ser monitoradas agora, né? Se é um contator, os dois têm que ser monitorados. Se é uma válvula, as duas têm que ser monitoradas. E vejam que isso vai ocasionar uma diferença significativa no custo da minha implementação. Por isso que é importante eu ser bem preciso ali na hora de categorizar a minha máquina, para eu não, às vezes, errar por medo, colocar uma máquina como categoria 4, sendo que ela era categoria 3, eu vou gastar bem mais, né? Para cada dispositivo de visão ali, para cada sensor eu vou ter que ter um relé, e na minha saída eu vou ter que ter duas válvulas ali, dois contatores monitorados em série. Isso vai elevar bastante o custo da minha aplicação, especialmente em máquinas hidráulicas, ali onde o custo da válvula é significativo, né? Agora, se eu fizer o contrário, e se uma máquina categoria 4 eu colocar como 3, o fato de eu ter muitos sensores em série, ele pode ocasionar uma falha aqui para o acúmulo de falhas nos sensores. Por exemplo, se um sensor ele cola canal, ele cola o contato de um dos canais aqui, o meu dispositivo de segurança ele tende a perceber, porque ele faz um monitoramento cruzado dos canais do sensor, né? Se um canal colou contato, no próximo ciclo o relé não vai trabalhar, porque ele vai entender que um canal abriu e o outro ficou fechado. Ele vai falar, esse sensor deu problema. Agora, se acontecer isso com um sensor, mas eu abrir um outro sensor que está em série com ele, aí ele vai abrir os dois canais do relé e o relé vai liberar de novo o ciclo, né? Porque por mais que um sensor tenha colado contato, se existe outro em série com ele, a hora que esse outro abrir os contatos, ele vai abrir a linha inteira. Então pode acontecer uma falha dessa e colou um contato e vai ali, o operador abre uma porta, aí não rearma. Aí ele vai lá e abre a outra e rearma, e aí volta a operar. E aí nisso passa um ano ali, e aí esse sensor em um dado momento cola o outro contato, e aí ele vai abrir a porta e não vai desarmar o relé e vai expor o operador a uma condição de risco. Então a categoria 3 ela tolera isso, né? Que o acúmulo de falhas leve a uma condição insegura, porque ela entende que a probabilidade de acontecer tantos eventos assim e de o operador estar exposto ao risco justamente nesse momento é pequena. Por isso que ela tolera esse tipo de situação. Já a categoria 4 não, porque é uma prensa, imagina tá fazendo todo aquele movimento toda hora, o operador está toda hora exposto à zona de risco. Se um acúmulo de falhas produzir um evento inseguro, né, existe uma possibilidade grande de esse evento inseguro ser produzido enquanto o operador vai estar com a mão lá. Imagina que a cortina falhe justamente quando ele está levando a mão, né? Aí vai ocasionar esse risco. Por isso que a categoria 4 eu preciso ter a interface de monitoramento individualizada, né? Porque se der falha em um dos canais do sensor ali, se der falha em um dos canais da cortina, a interface não vai rearmar mais.
né, só quando eu fizer a substituição do componente, beleza? Então essa é uma diferença importante ali em termos de tolerância. Ali. Beleza? Seguindo aqui então. Uma vez que eu categorizei o risco, agora chegou na fase da gente implementar as nossas medidas de segurança. Né? Agora eu vou definir qual sistema de segurança que eu vou colocar ali na minha máquina. Qual medida que eu vou tomar para mitigar o risco. E aí, existem duas possibilidades. A primeira é eu escolher entre proteções fixas, né? Eu tenho uma movimentação ali na máquina, né? Um giro, alguma parte que me oferece um risco. Eu posso simplesmente bloquear o acesso a ela com uma proteção fixa, ou então eu posso colocar um sistema de intertravamento ali, né? Uma proteção móvel com sensor, ou uma cortina de luz, um tapete de segurança que monitora aquela área, um scanner, alguma coisa que vai enxergar, né? Existe o risco ali e ela vai enxergar quando tem uma pessoa ali naquela zona de risco. Qual que é o critério para eu decidir se eu vou utilizar proteções fixas, bloqueando o risco, ou se eu vou me utilizar de um sistema de intertravamento ali para me enxergar o risco e bloquear o movimento de risco? Quando eu opto por uma proteção fixa, eu preciso entender que essa zona que eu estou protegendo, essa região de risco que eu estou protegendo, ela não pode ser uma região de acesso frequente, não pode ser uma região de acesso para o operador. Tem que ser uma parte da máquina em que só vai ter acesso exclusivo para manutenção e isso esporadicamente ali, né? E quando der algum problema na máquina ou em manutenções preventivas ali da máquina, e não é um lugar de acesso ao operador. Porque se é uma região, uma zona de acesso que o operador precisa, né, seja frequentemente ou mesmo esporadicamente acessar, se existe essa necessidade do operador acessar, então eu tenho que pensar num sistema de intertravamento ali. Né? Aí esse é o critério para eu definir se eu vou utilizar proteções fixas ou se eu vou pensar num sistema de intertravamento. É claro que utilizar proteções fixas torna a minha adequação muito mais simples, muito mais barata. Só que se isso não atender à demanda da minha produção, né, se isso inviabilizar que o operador trabalhe com a máquina, não adianta. Por isso que aí eu preciso pensar em sistemas de intertravamento ali. Em relação a proteções fixas, quais são as características importantes que a gente precisa levar em conta? A primeira delas é que ela só pode ser removida com o uso de ferramentas específicas, ou seja, não adianta eu instalar uma proteção ali na máquina, falar que ela é fixa, só que deixar ela fixada com aquelas porcas borboleta, que o operador pode remover, né? Ou com uma presilha, com alguma coisa assim que seja de fácil remoção. Isso aí vai descaracterizar a minha proteção como proteção fixa, ela vai se tornar uma proteção móvel e com um risco porque ela não vai estar intertravada. Né? Então, proteção fixa ela só pode ser removida com o uso de ferramentas específicas ali, né? Uma chave de boca, uma chave Allen, né? Alguma ferramenta específica que eu vou colocar parafusos ali na minha máquina e essa ferramenta, essa chave, ela só pode estar disponível para manutenção, né? Não pode estar disponível para o operador, porque senão ele também vai conseguir fazer a remoção da proteção. Então essa é uma característica importante. Outra característica, a abertura da proteção. O que é essa abertura? Esse vão aqui, quando eu estou falando de proteções com grades, ela tem esse vão aqui, né, também conhecido como mesh da grade, né, abertura da grade, ele tem que ser tão pequeno quanto ele está próximo da zona de risco. Claro que existe uma tabela na norma ali que me determina qual deve ser a abertura máxima de acordo com a distância que ela está do ponto de risco ali, né, do ponto de onde pode ocorrer um acidente. Então, quanto mais próximo ela está desse ponto de ocorrer um acidente, menor deve ser essa minha abertura. Né? Se a gente estiver falando de uma distância muito pequena ali, né, em que eu preciso proteger a ponta do dedo do operador, a abertura não pode ser maior do que 6 milímetros. Né? Se eu preciso proteger o dedo do operador, a abertura não pode ser maior do que 10 milímetros. Se é a mão, não pode ser maior do que 30. Por aí vai, existe uma tabela em que a gente pode se basear para definir essa abertura da proteção. Se eu estou utilizando proteção com chapa ou mesmo com policarbonato, aí essa é uma preocupação que eu não preciso ter. Né? Então, essa é uma característica importante também, eu determinar qual a abertura da proteção que eu posso ter aqui em relação à proximidade do risco. Senão não adianta nada eu fazer uma grade de proteção ali com um vão muito grande que o operador consegue chegar na zona de risco e continua existindo a chance de um acidente. Beleza?
Outra característica importante que a gente precisa seguir quando a gente está falando de proteção fixa ela precisa ser atrelado ao procedimento de loto, né? Porque as proteções fixas, como eu falei, elas podem ser removidas em casos de manutenção. Só que imagine que o manutentor, ele remove uma proteção fixa ali para realizar uma manutenção na máquina. E aí, quando ele remove essa proteção fixa, essa parte da máquina, essa parte girante, essa parte que tem movimento, ela está exposta. E logo vai oferecer um risco. Se alguém for lá e religar a máquina inadvertidamente, existe uma chance grande de acontecer um acidente. Por isso, sempre que se for fazer a remoção de alguma proteção fixa, precisa ser atrelado ao procedimento de loto, né, ao bloqueio. E se existem mais profissionais trabalhando ali naquela mesma máquina, todos eles têm que fazer esse bloqueio, né? Todos eles têm que fazer esse bloqueio das fontes de energia da máquina. Se a gente estiver falando de um motor elétrico ali, a gente tem que fazer o bloqueio na chave geral da máquina, ali, cortando a fonte elétrica, né? Se a gente estiver falando de alguma fonte hidráulica, uma máquina onde existir um acumulador ou algum residual de pressão ali, a gente também tem que fazer algum bloqueio ali para que essa energia residual não venha provocar algum movimento inesperado na máquina que possa ocasionar um acidente. Então esse procedimento de loto ele é importantíssimo, né? É uma medida administrativa que a gente precisa tomar junto ali para que realmente funcione bem a nossa solução com proteção fixa. Agora, quando a gente fala do sistema de segurança baseado em intertravamento, a gente precisa entender esse conceito, né? Ele é dividido em 3 partes fundamentais, o sistema de segurança baseado em intertravamentos. Um exemplo bom para a gente entender isso, né? A gente imaginar que a gente está dirigindo um carro ali numa rodovia e aí cruzou um animal na frente do carro. Aí a gente enxergou que esse animal cruzou na frente do carro, né? Os nossos olhos viram o perigo, nosso cérebro processa a informação e a gente pisa no freio para parar o carro. Então veja, tem 3 etapas aí. Eu enxerguei o risco, eu processei o risco e eu mandei o comando de parada. Na nossa máquina, nossos sistemas de intertravamento, eles devem seguir a mesma lógica. Por isso a gente tem os nossos dispositivos de visão, que são aqueles componentes que têm a função de enxergar o risco, né, enxergar essa possibilidade de ocorrência de um acidente. Eu tenho o dispositivo de processamento, né, que é aquela nossa interface de monitoramento ali, com redundância, autoteste, que está monitorando o circuito ali, está processando essa informação que veio dos nossos componentes que enxergam o risco. E ao mesmo tempo que ela processa essa informação daquele que enxerga o risco, ela manda informação para aquele que tem que fazer o bloqueio, né, para o nosso sistema de freio. Então a gente trabalha em 3 etapas ali. Aqui nessa máquina, nessa prensa, a gente consegue enxergar bem isso. Por exemplo, a nossa cortina de luz aqui, né, aqui na frente, frontal à máquina. Nossa cortina de luz ela é um dispositivo que enxerga o risco, ou seja, aqui dentro da máquina tem a zona de prensagem, né? A gente tem o movimento do nosso martelo aqui fazendo a prensagem aqui, existe esse risco de esmagamento. Só que enquanto ele estiver tendo essa movimentação e não tiver ninguém lá dentro, beleza, tá ok, ela pode trabalhar. A partir do momento que alguém invade essa zona de risco aqui através da cortina, ela vai interromper os feixes da cortina, a cortina vai enxergar esse risco e vai mandar essa informação para a nossa interface de monitoramento. Que aqui a gente não vai conseguir ver, mas ela fica dentro do painel, né? Do painel elétrico lá, que vai ser o nosso relé de segurança, o nosso CLP de segurança, que é quem vai processar essa informação da cortina. E aí ela vai mandar essa informação, vai mandar um comando para aquele que vai fazer o freio. No caso aqui a gente tem uma prensa, pode ser uma prensa hidráulica ou pneumática, né? As duas se enquadrariam nesse exemplo. A gente tem um cilindro aqui que faz a movimentação e em cima a gente tem uma válvula. Então, quem é o dispositivo de freio? É a válvula, porque é a válvula que faz o bloqueio da movimentação de risco da minha máquina, que é dada por um cilindro. Então, uma vez que a cortina enxergou o risco, o meu relé de segurança, ele interpretou a informação, ele manda o comando para a válvula. E aí a válvula tem que parar a movimentação do meu cilindro, ele tem que parar essa movimentação de risco. E por isso que é importante essa válvula aqui, que essa é uma das etapas que muita gente acaba negligenciando, ou esquecendo, ou às vezes por falta de experiência, não trata de forma adequada a parte que faz o freio do risco. Né? Por quê? Porque é essencial o freio, talvez eu diria que é a parte mais importante do nosso sistema de segurança. Não adianta nada eu enxergar o risco, não adianta nada eu interpretar o risco, se na hora que eu mandar parar, minha válvula não atuar, ela não funcionar. E aí ela vai continuar fazendo a movimentação ali, né, do martelo e vai continuar oferecendo risco de esmagamento.
né? Então talvez fique até mais perigoso eu enxergar, porque o operador vai se sentir protegido ali, mas aí minha válvula não vai estar funcionando de acordo e ele vai sofrer esse risco de esmagamento. Então essa etapa da gente tratar o freio do nosso sistema ela é importantíssima, né? E o que a gente vê muito às vezes por aí, pessoas fazendo adequações, eles tratam o freio quando é elétrico, quando é só um contator. Ele coloca 2 contatores em redundância e beleza, e faz o freio, né? Ou se eu preciso parar a minha válvula, colocam 2 contatores ali desligando a válvula. Só que quem para a movimentação não é o contator, né? Pode ter 10 contatores desligando a válvula. Se a válvula travar aberta aqui, vai continuar descendo o cilindro, né? Vai continuar fazendo a movimentação, vai continuar oferecendo risco. E válvulas, a pneumática um pouco menos, mas a hidráulica, né, por questão de contaminação, sujeira, é muito justo ali o movimento do carretel dentro da válvula. Então uma contaminação no óleo ali excessiva, ele pode fazer esse travamento da válvula e ela parar aberta, né? E aí eu posso mandar o comando elétrico que for para ela. Se ela parar aberta, vai continuar descendo o meu sistema e vai continuar oferecendo esse risco. Por isso a gente precisa cuidar dessas 3 etapas, né? Quando eu colocar válvulas de segurança, especialmente na prensa, que é uma máquina categoria 4, eu tenho que ter 2 válvulas ali em redundância, eu tenho que principalmente monitorar essas válvulas, né? Ter o feedback delas, me dizendo se elas estão trabalhando ok, se ela está abrindo, se ela está fechando, se ela está em pleno funcionamento, para a hora que eu precisar, eu poder ter um freio confiável. Então, nosso sistema de segurança, só revisando, eu preciso ter dispositivos que enxergam o risco, que processam essa informação e que fazem o freio. E aí a exigência desses dispositivos, a forma como eu vou instalar eles, a forma como eu vou especificar eles, vai de acordo com a categoria de risco exigida, né? Sendo que a categoria 2 ela tem uma exigência menor, 3 maior e 4 maior ainda, ali na nossa instalação. Beleza? Aqui seguindo agora, vamos fazer um estudo de caso aqui com a prensa. Eu peguei a prensa porque ela é uma máquina, eu creio que muita gente conhece, né? Também existe muito material sobre ela na internet, é fácil da gente entender e dá para a gente trabalhar alguns conceitos legais de implementação de soluções aqui em NR12, até soluções criativas aqui que a gente desenvolveu para esse tipo de aplicação. Isso aqui é uma máquina, uma prensa de chaveta, né? Uma máquina bem comum e bem perigosa, uma das principais responsáveis por acidentes aí no Parque Fabril brasileiro, né? Ao longo dos anos. Só que ela é uma máquina que muitos clientes eles não querem se desfazer dela, por mais que ela seja antiga, porque é uma máquina que funciona muito bem, a mecânica dela é bem simples, ela consegue fornecer bastante força ali, né? Através de um sistema simples. E faz o trabalho bem, só que é uma máquina que ela tem alguns pontos importantes ali que dificultam a adequação dela. Mas vamos começar primeiro levantando quais são os riscos mecânicos que essa máquina oferece, né? O primeiro e mais simples de ver ali é o risco de esmagamento devido à movimentação do martelo, né? Se o operador tiver com a mão ali embaixo do martelo e acontecer essa movimentação, ele vai esmagar. O martelo nosso aqui, ó. Esse cara aqui, né, tá sem ferramenta aqui, mas geralmente ela se coloca alguma ferramenta aqui que faz uma estampagem, uma dobra, né, algum tipo de trabalho na peça, e essa ferramenta fica presa aqui no martelo, ele faz essa movimentação aqui para baixo e às vezes tem uma base aqui também, né, uma matriz que se coloca ali, e se o operador tiver com a mão nessa região aqui, quando ocorrer a movimentação, ela com certeza vai provocar o esmagamento ali. Essa é uma máquina que a gente pode ver ela 10, 15, até mais de 100 toneladas de força, né? Então, você nunca vai ver uma máquina dessa que oferece um risco de acidente leve. Ela tem bastante força e vai ser sempre um risco de acidente grave. E o principal deles é esse risco de esmagamento aqui, por ocasião da movimentação do martelo, né? Outra situação também que pode implicar no risco de esmagamento, mesmo com a máquina parada, né? Isso aqui, ela tem essa movimentação do volante e aí isso aqui tem um eixo excêntrico na máquina que quando ele engata uma chaveta, ele faz o giro, né? Isso aqui girando excentricamente vai ficar fazendo esse movimento de subida e descida. E se essa chaveta escapar, ou se por alguma razão ela parar, a máquina parar um pouquinho na posição fora da posição de centro ali, ela pode de repente despencar involuntariamente ali. Enquanto o operador pode estar fazendo a troca da ferramenta aqui, pode acontecer que se ela não parou bem centrada, ela despenca aqui e por peso do martelo, né, isso aqui é ferro,
Aí não com o motor ligado, não com a movimentação motriz da própria máquina, mas só com o peso do martelo, por cair na mão aqui, ela pode ocasionar esse esmagamento. Então, por isso também existe esse risco ali de queda do martelo, da prensa. Né? Mesmo com a máquina parada, é uma condição que a gente precisa avaliar aí para também evitar esse tipo de acidente. Outro risco também é o operador trabalha frontalmente aqui a máquina, geralmente. Né? Ele pode trabalhar lateralmente, dependendo da ferramenta, mas na maioria das vezes ele trabalha frontalmente. E veja que ela tem a biela aqui em cima e tem esse encaixe aqui. E às vezes isso aqui é comum assim, existe a possibilidade, né? Não que aconteça todo dia, mas se não houver um cuidado, uma manutenção, devido ao desgaste, pode acontecer a quebra da biela e isso aqui vir para frente e atingir o operador, né? Se ele tiver aqui frontal à máquina. Por isso também que essa é uma condição de risco que a gente precisa tratar, né? Observar essa possível quebra da biela e o operador sendo atingido, né? Esse risco de impacto aqui. Outro risco que é fácil da gente enxergar, como eu falei, esse volante ele fica girando aqui na máquina e aí quando ela engata, né, ela engata através dessa alavanca. Aqui essa tem uma alavanca mecânica, mas pode ser uma alavanca pneumática aqui com um cilindro que faz o engate da chaveta e aí ele engata e gira aqui e faz esse eixo excêntrico que faz a movimentação. Então esse volante está todo exposto aqui, né? Então como ele vai estar em movimento de giro, existe esse risco de enroscamento do operador aqui, né, nesse volante desprotegido. Às vezes é difícil enroscar o dedo, mas às vezes uma parte da roupa, né, um jaleco, alguma coisa que o operador tiver ali, né, trabalhando, pode vir enroscar aqui nesse volante desprotegido. Então, uma vez que eu identifiquei esses riscos da máquina, eu enxerguei quais são os possíveis riscos mecânicos de acidente nela. Agora eu preciso categorizar, né, eu preciso determinar o grau de risco da máquina. A gente já citou esse exemplo da prensa, né, a gente já sabe que ela é categoria 4. Mas por quê? Né? Só para a gente seguir os passos ali. A gravidade da lesão é uma lesão sempre grave. Né? Uma prensa desse tipo sempre vai fornecer uma lesão grave porque ela tem bastante força. Então eu nunca vou cair em lesão leve aqui, vou cair sempre em lesão grave. Aqui, a frequência de exposição. O operador precisa alimentar a peça ali. Né? Em decorrência da operação, do próprio trabalho, ele precisa alimentar a peça ali. Essa máquina. Claro que existem algumas automações que se implementa alimentadores automáticos nessa máquina, mas isso são adaptações da máquina. Ela no seu conceito inicial ali, ela é feita para trabalhar com essa alimentação manual, esse tipo de máquina. Então eu preciso considerar essa frequência de exposição alta. Outro ponto a se considerar é a possibilidade de evitar o dano, né, que a gente até usou esse exemplo. Ela não é possível, mesmo um operador treinado, capacitado, com experiência de trabalho, mesmo que eu sinalize o risco, uma pequena distração, descuido pode ocasionar um acidente ali. Até porque essa máquina ela é muito sujeita a repique, né, acionamentos involuntários, então a chance de acontecer um acidente ela é alta mesmo com alguém treinado e capacitado, né? Não vai ser uma negligência que vai ocasionar, um simples descuido pode colocar o operador numa condição de risco ali de acidente. Beleza? Então, a gente tem aqui essa máquina como categoria 4. Ou seja, a exigência do meu sistema de segurança, ela é alta, ela é mais alta. Eu preciso implementar um sistema de segurança bem robusto ali para realmente garantir a eficácia dessa máquina. Então, aqui, né, a gente já vê um exemplo dela. Lembra que a gente falou do nosso sistema de intertravamento, né? Quando a gente vai escolher proteção fixa ou sistema de intertravamento. Existe um detalhe importante, o meu sistema de intertravamento, ele passa por 3 etapas, enxergar o risco, processar e frear. E essa máquina a gente tem um problema aí justamente na etapa do freio. Por quê? Porque o freio dela não é eficaz. Eu posso enxergar o risco ali, eu posso processar, eu posso mandar um comando para parar, que se uma vez que ela engatou a chaveta ali, ela vai completar o ciclo. Ela não vai parar. Até ela não completar o ciclo, ela não vai parar e ainda existe a possibilidade da chaveta ficar enroscada e a máquina ficar repicando. Posso fazer o que eu quiser que eu não vou conseguir frear essa máquina. Então a minha etapa de freio não funciona. Por isso que uma máquina de chaveta, eu só posso trabalhar com enclausuramento da zona de prensagem ou então com ferramenta fechada. Os dois dá na mesma, os dois são proteções fixas ali que impedem o acesso do operador à zona de risco. Só que existe um detalhe importante aí também, para a gente levar em conta. O operador, quando a gente desenvolve essa máquina, a adequação dela, a solução, a gente tem que pensar numa forma do operador trabalhar com ela toda fechada, sem precisar acessar a zona de risco. Só que ele precisa trocar a ferramenta, às vezes. Então, para tornar prático,
isso aí, para ele conseguir trocar a ferramenta sem ter que ficar desparafusando um monte de proteção, né, sem ter um trabalho danado para tirar essas proteções fixas, e para que o operador mesmo possa fazer a troca, né, para que não precise ser um manutentor vir fazer o procedimento de lote e fazer a troca, a gente desenvolveu um sistema que utiliza um relé de monitoramento de inércia ali. Por quê? O risco de esmagamento devido à movimentação da prensa, ela se dá por conta do giro do motor, né? Eu posso fazer a parada do giro do motor, mas por conta da inércia dele, ela vai fazer o ciclo, né? Eu não vou conseguir frear de forma eficaz a máquina. Por isso que eu não tenho um freio confiável nela. Eu posso mandar desligar o meu motor, eu posso mandar, se for um engate pneumático, eu posso desligar a válvula que faz o engate, que ainda assim ela vai terminar o ciclo. Então eu não tenho essa possibilidade de fazer um freio rápido ali na máquina. Agora, o que eu posso fazer é garantir que eu não tenho mais energia residual no meu sistema. Ou seja, eu quero fazer o acesso para trocar a ferramenta, eu faço o bloqueio do meu botão de emergência, que vai desligar o meu motor, e o meu motor vai demorar um tempo ali para parar por conta da inércia. Aí eu monitoro essa inércia. Existe esse componente aqui, que é o nosso relé de monitoramento de inércia. Eu ligo ele no motor, enquanto o motor estiver girando, o motor vai produzir uma tensão residual ali. Esse cara tem essa sensibilidade para detectar isso. Enquanto tiver tensão residual, ele não libera a porta, porque aqui eu não coloquei um simples sensor, mas eu coloquei uma chave de travamento. E a minha porta fica bloqueada, o operador não consegue acessar. Somente quando acabar toda a movimentação residual do motor, esse cara vai perceber, aí ele libera a porta, ela destrava. Uma vez que destravou a porta, o operador consegue fazer o acesso, só que com porta aberta, ele não consegue religar o motor. Então isso evita que recoloque a máquina numa condição de risco, né? Eu tirei toda a energia residual dela, eu tirei todo o movimento residual que tinha no motor, né? Esperei acabar isso. Eu não tenho mais esse risco por queda, eu não tenho mais esse risco por movimentação do martelo devido à sua fonte motriz, porque eu tirei todo esse residual de energia. Só que eu ainda tenho o risco de queda do martelo aqui pelo peso dele, né? Então eu preciso também tratar esse risco de queda do martelo pelo peso dele. E aí o que eu preciso utilizar é o nosso calço. Ou seja, eu preciso atrelar esse calço ao procedimento. Sempre que eu vou fazer a troca de ferramenta, né, o operador precisa estar ciente desse procedimento, que ele precisa ir lá e calçar o martelo, para que não exista esse risco de queda. Uma vez que ele calçou o martelo, ele pode tirar a ferramenta ali tranquilo, que esse calço ele tem que ser suficientemente resistente para aguentar o peso do martelo, né? Tem que ser projetado para aguentar esse peso do martelo. Quanto maior a prensa, mais pesado vai ser, né? E mais robusto tem que ser o meu calço. E uma vez que eu calcei ali, eu posso trocar a ferramenta, a minha porta estando aberta, meu botão de emergência pressionado, eu não tenho risco de religar a máquina. Aí ele vai trocar a ferramenta, ele tem que remover o calço, né? Ele fecha a porta, rearma o sistema e aí sim ele consegue botar em operação de novo a máquina. Mas ela entrando em operação, a porta já trava e ele não consegue mais acesso a essa zona de risco. Só que existe também a possibilidade do operador esquecer o calço lá na máquina. Ele trocou a ferramenta e vai lá e liga a máquina. E aí isso iria ocasionar também uma situação de risco ali, né? Essa máquina fazendo a movimentação ia de repente romper esse calço, né? Porque ele é projetado para aguentar o peso do martelo, mas não para aguentar a força motriz da prensa. Então, a gente também, para evitar esse tipo de acidente, a gente monitora esse calço com um sensor magnético. Ele vai ficar em algum local ali na máquina de fácil acesso. Uma vez que o operador tirou ele e calçou a máquina, se ele não devolver ele no lugar, ele não consegue religar a máquina. Então tem o meu sensor que monitora esse calço, né? Uma interface de segurança aqui exclusiva para esse sensor, porque a gente está falando de categoria 4. 2 contadores em redundância monitorados, porque a gente está falando de categoria 4. E desligando a minha fonte de energia aqui, a minha fonte de movimento, que é o motor. Então aí eu já consegui tratar 2 riscos da máquina. Um que era o risco por movimentação do martelo e o outro que era o risco por esmagamento devido à queda do martelo. Agora eu tenho aquele problema lá da nossa quebra de biela e também da parte de trás, lá com a polia exposta. A nossa quebra de biela, a gente tem que fazer a proteção, uma para não cair essa peça e outra para ela não saltar para frente. Então a gente pode prender essa peça aqui com uma corrente, né? Se ela for espirrar, ela fica pendurada na corrente.
e se esse cara tender a vir para frente aqui, a gente tem uma proteção aqui fixa, né, que é capaz de sustentar, ela precisa ser projetada para sustentar essa queda, esse movimento de queda aqui, para que não atinja o operador. Então aqui são proteções fixas simples, né? Aqui a parte de trás também proteção fixa, porque é uma região que não há necessidade nenhuma de acesso do operador, isso aqui ele só é removido por alguma manutenção, uma possível manutenção da máquina, né? Possível troca de correia, alguma coisa assim. Então ela não precisa ficar exposta, ela pode ser fechada. E aí essas proteções fixas eu atrelo ao procedimento de loto. Nessa máquina a nossa fonte de energia é elétrica, então o meu procedimento de loto ele deve ser feito na minha chave geral ali. Eu desligo a chave geral e bloqueio com o cadeado ali, né? Quanto mais estiverem 2, 3 pessoas trabalhando, cada uma tem que ter seu próprio cadeado e fazer o bloqueio aqui, beleza? Então essa é uma prensa de chaveta, ela é bem comum, né? O diferencial aí para essa adequação é a gente ter inserido esse conceito de trabalhar com monitoramento de inércia para tornar prático a troca de ferramenta, né? Para não depender de um manutentor para fazer, para que o operador mesmo possa fazer e de forma rápida sem ter que ficar desmontando a proteção. Então esse é o diferencial que a gente desenvolveu para essa solução aí, né, para realmente garantir a proteção da máquina e também facilitar a produtividade, facilitar o trabalho com ela. Beleza? Agora, para a gente ter um contraste ali, outro exemplo que eu peguei é uma prensa hidráulica. Essa prensa hidráulica, os riscos, né, ela com exceção ao risco de quebra de biela lá, os outros riscos são basicamente os mesmos daquela prensa, né? Ela tem o risco de esmagamento por acionamento do martelo e ela tem o risco de esmagamento por uma possível queda do martelo, né? Como o movimento é hidráulico, né? Ela tem um cilindro hidráulico que movimenta, claro, tem um motor ali que gera essa pressão hidráulica através da bomba, só que não existem partes girantes expostas, como a da prensa anterior, que tem o volante. Então basicamente os riscos mecânicos se limitam a esses. Claro, de uma forma, olhando a máquina assim, de uma forma genérica, de uma forma principal. Claro, cada máquina vai ter a sua particularidade ali. Mas de uma forma mais genérica, uma prensa hidráulica, esses são os dois principais riscos mecânicos. Risco de esmagamento aqui por descida do cilindro em seu acionamento, né, com a força motriz ali do cilindro, e risco de esmagamento por uma possível queda. Quando que pode acontecer queda do martelo? Né, em eventuais manutenções ali, né? Vamos dizer que esse martelo ele tem o peso que também puxa para baixo. Só que enquanto a válvula estiver fechada, o canal de retorno do cilindro aqui não vai deixar o óleo voltar para o tanque e não tem como o martelo cair. Mas em uma eventual manutenção, né, se alguém soltar de forma equivocada essa mangueira aqui ou esse tubo, isso que está aqui ligando esse canal de retorno da máquina, ela pode descer o martelo. E também por falha de componente, né? Vamos dizer que essa mangueira ela estoure, ou que se for um tubo anilhado, a anilha estoure e aí o martelo despenca. Por isso, um ponto importante que a gente precisa considerar quando a gente está falando de máquina hidráulica, para adequar, essa linha de retorno não pode se utilizar de mangueira, porque a mangueira ela é mais frágil, né? Ela pode existir esse risco da mangueira furar e do cilindro descer. Então eu não posso colocar a mangueira na linha de retorno. Linha de avanço, as outras linhas aqui do meu bloco hidráulico, tranquilo, mas especificamente essa linha de retorno entre a saída do cilindro aqui e o tanque, ou o meu bloco, aliás, o tanque não, ou o meu bloco de válvula, não, meu bloco de válvula seguro, esse trechinho aqui do cilindro para o meu bloco de válvula, do retorno, ele precisa necessariamente ser um tubo existe uma ponteira soldada ali que a gente coloca no tubo, e aí com a conexão, então um tubo flangeado, né? Uma conexão ou uma flange, mas precisa ser soldado, um tubo soldado ali com essa ponteira que ela é similar a uma anilha, mas não é uma anilha cravada, e sim soldada ali na ponta do tubo, para não existir esse risco de uma falha de componente e permitir a queda do meu martelo aqui. Então, isso a gente trata utilizando de forma simples mesmo, soldando essa ponteira no tubo e usando uma conexão ali ou uma flange. Então eu já evito essa queda, né? E com a queda também por manutenção, aí é o mesmo princípio, eu tenho que colocar o calço aqui, né, para numa eventual manutenção não ter esse risco de queda ali por soltar esse tubo, né? Mesmo que ele seja soldado, se alguém soltar, ele pode descer e cair, beleza?
E agora em relação ao risco de esmagamento. Por que eu peguei a prensa hidráulica? Para justamente a gente enxergar esse contraste. Agora eu posso implementar o meu sistema de intertravamento, porque eu tenho um freio confiável na máquina. Não é mais aquele caso da prensa de chaveta, em que meu freio não é confiável, em que se ela engatar, ela vai terminar o ciclo de qualquer jeito. Aqui, se eu bloquear as minhas válvulas, onde quer que ele esteja, o meu cilindro, onde quer que ele esteja na movimentação, ele vai quase que imediatamente parar, se eu bloqueei as válvulas que dão acionamento a ele. Então, eu tenho sim um freio seguro para essa máquina. Logo, eu posso implementar sistemas de intertravamento. Eu poderia colocar uma porta aqui na frente da máquina com um sensor, eu abro para colocar a peça e faço o acionamento, fecho a porta e faço o acionamento. Só que isso não é a solução mais comum, só se a minha prensa for automática. A solução mais comum para uma prensa em que o operador precisa alimentar é eu colocar aqui na frente uma cortina de luz, porque eu ganho tempo. Se eu coloco uma porta e toda hora ele tem que abrir a porta para colocar a peça, fechar a porta e acionar a máquina, ele vai perder produtividade. Se eu coloco uma cortina de luz, ele invade e coloca a peça. A hora que ele invadiu a cortina, enxerga o risco, o relé processa a informação, manda o comando para o meu bloco de válvula. Aqui a gente tem um bloco monitorado, duas válvulas monitoradas. Aqui esse componentezinho aqui é o sensor de monitoramento da válvula, tem um aqui e tem outro aqui. Então eu tenho duas válvulas monitoradas. E essas válvulas, esse bloco de válvulas bloqueia o movimento do meu pistão aqui, bloqueia o movimento do meu cilindro. Então aí eu consigo fazer esse freio quase que instantâneo ali da máquina. Então eu posso implementar um sistema mais dinâmico aqui, com intertravamento, para eu ganhar em produtividade, porque eu tenho um freio confiável. Eu enxergo, processo e freio. Essa é uma característica importante. Outro tipo de prensa que me permite isso é a prensa por freio e embreagem, freio fricção, freio e embreagem. Ela também tem um freio que pode ser considerado um freio seguro. E aí eu uso a nossa válvula pneumática de fluxo cruzado ali para garantir esse freio. Agora, prensas de fuso, prensas excêntricas de chaveta, esse tipo de máquina eu não tenho um freio seguro, por isso eu preciso trabalhar com a ideia de proteção fixa ali. E a gente pode diversificar, tornando mais prática, utilizando o conceito de monitoramento de inércia, como a gente mostrou no exemplo anterior. Beleza? Agora aqui uma coisa importante, como que eu determino uma cortina de luz? Como que eu instalo a minha cortina de luz? Isso é algo que é importantíssimo, fundamental para a gente garantir o bom funcionamento dela. Não adianta só eu colocar uma cortina de luz na máquina e achar que a minha máquina está segura. Eu preciso obedecer alguns critérios para a instalação da minha cortina. O primeiro deles, mais simples de perceber, bem intuitivo, a minha cortina tem que cobrir toda a zona de risco. Não adianta nada eu colocar a minha cortina num pedacinho da zona de risco se tiver outra parte que dá acesso. Então a minha cortina precisa cobrir toda a zona de risco. Isso é uma condição bem básica. Segundo, a minha cortina precisa atender a categoria de risco da máquina. Se eu estou falando de uma categoria... Geralmente as cortinas fabricadas são até categoria 2 ou até categoria 4. Hoje em dia, a gente vê muito menos cortinas até categoria 2, porque o custo de fabricação é bem parecido. Então a maioria dos fabricantes já estão disponibilizando, já estão fabricando cortinas somente em categoria 4. Então a gente já fica tranquilo com relação a isso. Mas é uma condição. Às vezes você pegar uma cortina antiga, usada, ali a gente pode ver acontecer isso de ser uma cortina que só atende até categoria 2. E aí não dá para colocar numa prensa, por exemplo. Então, ela tem que atender a categoria que a máquina me exige. Beleza. Próximo ponto é em relação à resolução da cortina. O que é resolução? A resolução é a distância entre feixes. Aqui, nesse exemplo, a gente está vendo os feixezinhos de luz aqui. É claro que eles são infravermelho, a gente não vai visualizar durante a operação da cortina, mas eles existem lá, esses feixes de luz. E aí, quando eu falo da distância entre os feixes, de um para o outro, eu estou falando da resolução. Isso aí pode ser geralmente de 14 milímetros, essa distância, que é uma cortina para proteger dedo. Pode ser de 30 milímetros, que é uma cortina para proteger mão, ou maior que isso, ali 50, para proteger corpo, ou barreiras mais distantes. Essa distância varia um pouquinho de fabricante para fabricante, mas esses são os principais padrões, 14, 30 e 50. Aí, uma vez que eu tenho a resolução da cortina, eu tenho a distância que ela vai estar da zona de risco. Lembra que no começo a gente falou em relação à abertura da proteção fixa? Que ela tem aquele quadradinho específico, ele precisa estar tão
ser tão menor quanto mais próximo da zona de risco eu estou. Então, quanto mais próximo eu quiser instalar minha cortina da zona de risco, menor tem que ser maior, né, tem que ser essa resolução, e menor tem que ser a distância entre os feixes, né? Então, se eu coloquei ela bem pertinho da zona de risco, eu tenho que pegar uma cortina que protege dedo ali, uma cortina pelo menos de 14 milímetros. Se eu coloquei ela mais longe, eu já posso colocar uma cortina de 30. Né? E aí existe uma fórmula para eu determinar a relação distância e resolução. Aqui nessa fórmula existem alguns fatores. S é a distância mínima que eu preciso colocar minha cortina da zona de risco. K é uma constante, né, que na norma, no caso, para cortinas onde os feixes estão dispostos horizontalmente aqui, ela já é fixo em 2.000 milímetros por segundo. T é o tempo de resposta do meu sistema, ou seja, a eficiência do meu freio, né, o tempo que meu freio responde para parar ali, quando eu invadir a cortina, quanto tempo que ele demora para frear. Porque por mais que, como eu falei, por mais que o sistema hidráulico seja um sistema eficiente, que freia quase instantâneo, não é instantâneo. Né? Existe um escorregamento ali, existe um arrasto ali do sistema hidráulico até ele de fato parar. Mas esse tempo a gente calcula baseado nos tempos de resposta dos componentes, tempo de resposta de válvula, né? Quantas válvulas eu tenho no sistema, qual que é a condição do meu cilindro, né? Qual que é a vazão da minha bomba. Então tudo isso influencia na hora que eu vou estimar esse tempo. Né? Eu faço um cálculo ali e estimo aproximado, porque claro que eu não vou conseguir, a única forma de eu ser preciso é eu medindo, né? Existem alguns aparelhos que medem isso aí, medem esse arrasto da máquina. Mas eu posso fazer o cálculo e estimar ali baseado nos componentes que eu tenho. E aí, claro, eu coloco, quando eu faço o estimado, eu coloco uma folga ali também, porque esses componentes vão estar sujeitos a desgaste, né? Então esse tempo pode ir aumentando, então eu já coloco uma folga na distância da minha cortina ali, né? Esse S aqui é o parâmetro mínimo, mas aí eu considero um pouco mais longe que ele. Então, para a gente pensar num exemplo aqui, vamos imaginar uma cortina que eu escolhi ela a resolução de 30, ou seja, a distância entre os feixes é 30 milímetros. E aí eu pensei no meu sistema hidráulico aqui, né? Claro que isso é um valor estimado, né? Apenas para ilustrar esse exemplo, um tempo de resposta de 70 milissegundos ali para parada. Quando eu pego uma cortina com a resolução de 30, existe uma tabela na norma que me dá a minha distância adicional C aqui, que é o valor que eu somo. Se eu peguei uma cortina com resolução menor, de 14, esse C é 0. Mas se eu peguei com resolução de 30, esse C é 120 milímetros. Eu preciso acrescer uma distância adicional de 120 milímetros. Por quê? Porque eu considero que a minha resolução de 30 é para proteção de mão, ou seja, eu posso colocar o dedo na cortina sem que ela detecte. Então, esse 120 é justamente para que meu dedo não chegue à zona de risco ali, para eu proteger o meu dedo, né? Já que a minha resolução da cortina não tem essa possibilidade de não detectar ele. Se eu conseguir colocar o dedo bem no meio dos feixes aqui, ele não vai ser detectado. Né? Então, eu preciso colocar essa distância adicional aqui para garantir a proteção de dedo. Então, beleza. Aí eu tenho a minha distância adicional, eu tenho o meu parâmetro fixo e eu tenho o meu tempo estimado aqui de 70 milissegundos para a resposta do sistema hidráulico. Logo, eu vou ter uma distância mínima de 260 milímetros que essa cortina tem que ficar à zona de risco. Onde é a zona de risco? É o ponto do martelo mais próximo ali da cortina, né? O ponto de prensagem mais próximo. Então eu não pego lá no meio do martelo, eu pego na extremidade dele mais próxima que pode acontecer um acidente ali, que pode acontecer um esmagamento. E aí eu meço a partir dali e instalo a minha cortina a essa distância no mínimo. Lembrando que quanto mais longe possível eu puder colocar, melhor. Claro que aí eu tenho que respeitar a minha condição de espaço e também a minha condição de operação. Mas essa é a distância mínima que eu preciso ter. Né? Se eu colocar ela muito mais perto, se eu colocar ela 100 milímetros, por exemplo, minha cortina não vai estar trabalhando de forma eficiente. Eu vai continuar a existir essa possibilidade de um acidente ali. Por isso que eu preciso saber fazer essa conta aí e saber também estimar, né, esses tempos de resposta para que tudo esteja alinhado ali e eu não torne a minha adequação insegura. Beleza? Isso aqui é um dado importante que a gente tem que sempre, no nosso laudo de validação ali da nossa condição de segurança, precisa constar isso aí, né, para mostrar, para provar realmente que tá adequado. Tá ok. Bom, isso era alguns pontos, né, que a gente queria passar para vocês. Claro que existe diversos outros conceitos de aplicação de NR12, né, mas assim, o que a gente abordou aí são alguns simples, né, mas é muito importante a gente buscar ter criatividade, né, por isso que
a engenharia ela trabalha muito em favor, né, da implementação de sistemas de segurança. Uma das principais dificuldades que a gente tem quando a gente vai implementar um sistema de segurança é justamente encontrar uma solução que permita que a máquina continue operando, né, se possível sem perder em produtividade, mas às vezes acaba acontecendo de perder um pouquinho do processo, mas que perca o mínimo possível para não impactar também na produtividade da empresa e ao mesmo tempo ela fique segura, né? É difícil conciliar essas coisas. Muitas vezes a gente vê análises de risco feitas por empresas que não têm essa experiência em implementação, que trabalham só com análise de risco, que trabalham só com laudos, mas que não têm esse conhecimento prático ali de implementação, não têm esse conhecimento prático de realmente de máquina, de campo, de processo. E aí às vezes a gente pega a análise de risco pronta e quando você vai olhar para a solução, ela está perfeita do ponto de vista da segurança. Só que ela é impraticável do ponto de vista da produção. Se eu colocar aquilo, eu vou inviabilizar a produção. Às vezes a gente vê, coloca uma proteção aqui móvel que se você abrir, para a máquina inteira. Só que se eu parar a máquina inteira, não vai ter como mais eu operar com ela, né? Imagina, por exemplo, uma linha de extrusão ali, né? Ela, para setup de linha, demora pelo menos 1 hora para eles conseguirem subir o balão ali, fazer todo o setup para a máquina começar a rodar. Toda vez que eu parar a máquina, ela vai estourar o balão. E aí demora mais 1 hora para fazer o setup. E o operador precisa fazer diversas vezes o acesso para poder tirar a bobina, para poder ajustar, para poder cortar a bobina, para fazer alguma coisa assim. Então você imagina, se toda hora eu parar a máquina, ela inviabiliza completamente a utilização dessa máquina. É por isso que quando a gente vai implementar os conceitos de NR12, a gente tem que olhar muito o funcionamento, muito a produção da máquina, para entender bem como que ela funciona e não propor alguma coisa que vai inviabilizar o processo. Né? E também é muito em decorrência disso que a norma teve muitas revisões, né, a partir de 2010 e continua tendo e provavelmente vai ter muitas ainda. Porque precisa se enxergar todo tipo de máquina que a gente tem. Né? Uma prensa é um exemplo bem simples, já é uma solução bem consolidada. Mas existem máquinas que o operador precisa acessar com a máquina rodando, que se ele não fizer esse acesso, não vai ter como ele trabalhar com a máquina. E aí o que a gente faz? Né? Existe a condição, existe o risco, mas só que se eu parar a máquina, eu vou precisar descartar aquela máquina. Né? E às vezes eu comprar uma máquina nova com conceito de segurança é muito caro, às vezes são máquinas grandes, né? Que custam milhões aí, e também é inviável descartar simplesmente aquela máquina. Então eu preciso pensar em medidas que me ofereçam solução, né? Hoje, uma das revisões da norma foi em relação ao estado da técnica. O que é esse estado da técnica? O estado da técnica ele me permite implementar soluções para minimizar a chance de acidente. Né? Quando eu não tenho escolha, quando eu tenho máquinas em que há a necessidade do trabalho, mesmo com a máquina rodando. Né? O operador precisa invadir a máquina, a parte de risco para fazer o setup da máquina. O que eu posso fazer? Eu posso adotar medidas que minimizam o risco. Por exemplo, uma delas, a hora que ele precisar fazer esse acesso, ele vai ter que solicitar esse acesso. Vai ser exclusivamente um operador habilitado e treinado, não vai ser qualquer um. Né? A máquina vai reduzir a velocidade a hora que ele fizer esse acesso. Em vez de ela trabalhar na sua velocidade nominal, ela vai trabalhar de uma forma mais lenta ali. Que também, se possível, me impossibilite que se o operador, por alguma razão, né, enroscar a mão ou atingir algum ponto de esmagamento, ele por reflexo ele consiga sair da zona de risco sem sofrer maiores danos. Eu posso colocar sinalizações ali sonoras, luminosas na máquina para indicar que ele está em modo de setup, para que ele mantenha a atenção. Eu posso criar procedimentos, eu posso utilizar algo que a gente chama, componente que a gente chama de botoeira de homem morto, né, que ela é uma botoeira de 3 estágios, onde o operador, ele para acessar a zona de risco, ele tem que entrar segurando essa botoeira. Se ele por alguma razão soltar a botoeira, a máquina para. Se ele por alguma razão apertar mais forte a botoeira, né, por algum problema que ele encontrou lá dentro, a máquina para também. Então são medidas que a gente adota, que a gente desenvolve para eu conseguir conciliar essas duas coisas, manter a máquina produzindo e de forma segura. Outra dificuldade que a gente tem também é em relação à conscientização dos operadores, né? Porque quando a gente implementa o sistema de segurança, vai mudar a forma como o operador trabalha com a máquina. E geralmente existe grande resistência por parte deles, né? Resistência a essa mudança, resistência a essa nova forma de se trabalhar com a máquina. Então, esse trabalho de conscientização, esse trabalho de mudar a cultura, ele precisa ser feito através de treinamentos.
Só que uma das coisas que a gente observa nos treinamentos que a gente faz, né, uma das grandes queixas dos operadores é que às vezes o treinamento vai falar com ele muito de norma, da importância da norma, da legislação, dos sistemas de segurança, mas não vai ensinar ele a trabalhar com o sistema de segurança. Né? Para o operador não é tão importante assim ficar sabendo de forma esmiuçada os conceitos da norma, saber como categorizar uma máquina, não tem importância para ele. O que ele precisa saber é quais são os dispositivos de segurança que ele tem ali, cada dispositivo funciona e de que forma que ele tem que interagir com eles. E uma vez que a gente instalou dispositivos de segurança, a gente mudou a dinâmica de funcionamento da máquina. Então a gente precisa reensinar esse operador a trabalhar nessa nova dinâmica. Né? Porque uma das principais queixas eu não ligo que tenha dispositivo de segurança, mas eu preciso saber como que eu tenho que fazer para trabalhar com eles agora. Né? Você mudou a máquina, como que eu vou conseguir fazer tal operação agora? Se eu entrar aqui nessa zona da máquina, ela vai parar. Como que eu vou fazer um ajuste que eu fazia se agora eu não posso mais acessar aqui? Se agora eu tenho uma proteção fixa aqui? Então a gente tem que entender bem a operação, a forma como o operador interage com a máquina e reensinar ele a trabalhar. Porque senão, se a gente não fizer esse processo de conscientização, de reensinar o operador a trabalhar com o sistema de segurança, o que vai acontecer? Né? O operador vai estar o sistema implementado, mas ele vai achar um jeito de burlar. Né? Ele vai entrar dentro da máquina e vai pedir para alguém lá fora apertar o rearme. Né? Ele vai conversar com o chegado dele da manutenção para jampear um sensor porque ele não está conseguindo trabalhar. Então, se não houver esse processo de conscientização, eu corro o risco da minha adequação também não ser eficaz. Né? Com o passar do tempo e se desabilitando ou se burlando esses sistemas que eu implementei. Então, por isso que é importante essa fase de treinamento. Né? Quando a gente fala de implementação de NR12, a gente tem que trabalhar com as medidas coletivas, que são todos esses sistemas de segurança que a gente instala na máquina, mas a gente tem que trabalhar também com medidas administrativas, que é justamente isso, sinalização de máquinas, de equipamento, organização de ambiente de trabalho e treinamentos, né? Treinamentos, conscientização, para realmente ensinar as pessoas a trabalharem com segurança. E um outro passo também é a medida de proteção individual, que são a utilização de EPI. Né? Não adianta nada a máquina estar toda segura se ela produz um ruído muito alto e o operador não usa protetor auricular. Ele vai, com o tempo, perder a audição. Né? Então, também vai causar uma doença de trabalho aí nele. Então, todas essas medidas têm que trabalhar em conjunto ali. E esse processo de conscientização não é fácil, mas exige treinamento, exige a gente ganhar a confiança do operador e mostrar para ele como ele tem que trabalhar, né? Não só do operador, mas também de toda a equipe de manutenção. A gente tem que treinar a equipe de manutenção também, para que se der um problema no sensor ali e o operador não souber trocar, ele vai burlar, ele vai jampear, ele vai fazer alguma coisa ali para que a máquina, porque ele precisa que a máquina rode. Então a gente tem que treinar a equipe de manutenção, conscientizar eles a manter um estoque de emergência ali, de componentes mais usados, para que quando acontecer um problema de máquina, a pressão pela produção não faça com que se gere uma ação insegura ali de burla, né? Mas sim que se siga o processo adequado, que é trocar o componente que foi danificado para que a máquina realmente continue oferecendo a sua segurança durante a operação. Aqui, como eu comentei, as 3 medidas, né? Coletiva é tudo que a gente instala dispositivo na máquina, administrativas, todo esse trabalho de treinamento, conscientização, sinalização, individual, a utilização de EPIs. Beleza, pessoal? Esse era um pouquinho do que eu queria passar, de alguns conceitos e aplicação prática. Agora eu vou abrir um espaço aqui para perguntas. A gente pode ir fazendo as perguntas aí, vou deixar uns minutos para a gente responder. Se eu não conseguir responder todos, eu respondo individualmente depois, mas vamos deixar aberto aí para que cada um possa tirar a sua dúvida. Bacana essa pergunta, cara. Bem oportuno. Realmente aquilo ali, a gente precisa agora um conceito legal da gente entender também. Quando a gente fala de medidas de segurança, sistemas de intertravamento, eu preciso separar quais são as minhas medidas de segurança que eu implemento na máquina e quais são as minhas medidas auxiliares. Né? Por exemplo, o botão de emergência, ele se caracteriza como uma medida auxiliar. Eu não poderia, por exemplo, no lugar da cortina, colocar uma emergência ali e alegar, falar, não, se acontecer alguma coisa, o operador bate essa emergência. Ao invés de colocar um sensor na porta, eu coloco uma emergência e se acontecer alguma coisa, o operador bate a emergência. Então, para a norma, o botão de emergência ele se caracteriza como uma medida auxiliar.
eu preciso ter a minha cortina, eu preciso ter os meus sensores, tapete, né, todo o meu sistema de intertravamento, eu preciso colocar ali na máquina. E aí esse sim, na categoria 4, precisa respeitar essa individualidade. E aí, depois que eu fizer tudo isso, que eu tornei a máquina segura, mesmo sem um botão de emergência, né? Porque se eu tiver uma cortina invadindo ali e ela parar, o meu botão de emergência não é tão necessário, né? A cortina já vai parar o movimento e eu já tratei esse risco com a minha cortina ou com o meu sensor de proteção. Mas ainda assim, eu preciso ir lá e colocar como medida auxiliar o meu botão de emergência, né? Para, sei lá, acontecer alguma coisa com o operador ali, tá passando alguém por ali que não conhece a máquina, mas que está enxergando um potencial risco, a pessoa vai lá e bate na emergência para parar tudo, né? Ou então estourou uma tubulação, começou a vazar óleo ali, e alguém está vendo e vai lá e bate para parar. Então o botão de emergência ele é uma medida auxiliar. Por isso que ele pode ser ligado dessa forma como você mencionou. Eu posso colocar vários botões em série no mesmo relé sem afetar a minha categoria de risco, né? Porque aquela minha categoria de risco ela determina o conceito que eu preciso seguir para as minhas medidas principais ali. Agora, como o botão é uma medida auxiliar, não tem problema de eu colocar ele em série, mas é bacana, bem oportuna a sua pergunta aí, que já esclarece, né? A dúvida eu acabei não comentando na hora da apresentação, mas é bem interessante esse conceito. Uma relação entre a distância e a altura? Sim, sim. É assim, a altura ela vai determinar o quanto eu posso. Se eu for uma altura baixa, quer dizer que eu consigo acessar por cima a zona de risco, certo? Então, se por exemplo eu estou usando uma grade baixa, eu preciso colocar ela a uma distância que eu não consiga chegar com o meu braço, né, na zona de risco. E qual que é essa distância por norma? É 800 milímetros. Então, se eu estou usando uma grade baixa, a minha grade tem que estar no mínimo a 800 milímetros de distância do meu primeiro ponto de risco, né? Então, para que eu não consiga acessar utilizando o meu braço. Claro que aí também a altura não pode ser muito baixa a ponto do operador conseguir pular aquela grade ali, né? Isso é só como se fosse uma grade baixinha assim que ele consegue passar por cima. Tem que colocar pelo menos 1,30 m, 1,20 m ali, mas isso aí não há tantos critérios que me determinem isso. Mas se eu estou fazendo um bloqueio de perímetro da máquina e eu coloco uma altura que seja suficiente para que ele não consiga pular, desde que ela esteja a uma distância maior que 800 milímetros para que ele não consiga chegar com o braço, tá ok, tá atendendo. Em relação ao estado da técnica, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é qualquer coisa que eu possa enquadrar, tá? É só quando é realmente inviável fazer esse processo e quando seria muito custoso eu modificar esse processo. Né? No caso de uma esteira, claro que eu não estou vendo a esteira, não tem como eu afirmar em relação à complexidade dela ou não. Mas assim, baseado nas esteiras mais comuns aí, ela não é algo tão caro assim de se modificar o funcionamento, de se implementar alguma automação, né? Então, é só quando o custo para mim fazer a modificação, essa implementação na máquina, eu precisaria mudar completamente o conceito da máquina, e aí isso torna muito inviável. Por exemplo, em uma papeleira ali, que é uma máquina enorme, uma impressora flexográfica, que são máquinas muito grandes e o custo é muito elevado, e eu não consigo trocar toda a máquina, eu não consigo descartar a máquina e comprar uma nova, ou mesmo implementar algum sistema de automação que me resolva o problema. Aí eu posso utilizar esse estado da técnica. Mas assim, são casos muito específicos, né? A gente precisa fazer uma avaliação ali com muito cuidado, um estudo com muito cuidado. Isso é legal, assim, sempre quando a gente vai adequar a NR12, a gente faz muito isso, né? Eu comentei no começo que nossa essência, o nosso DNA é de segurança de máquinas, mas também é de automação, né? Antes da gente começar a NR12, eu e o William, que fomos quem começamos a empresa, a gente trabalhava muito com automação. Então a gente tem uma experiência também em grande automação e a gente sempre que surgem essas oportunidades, a gente busca implementar, né, sistemas de automação. Recentemente a gente fez a adequação de uma máquina, que é uma rosqueadeira de parafuso, e que o operador precisava alimentar o parafuso ali na máquina com ela girando, né? E não tem como parar a máquina, porque senão ela não vai pegar o parafuso. E ao mesmo tempo não tinha o que eu colocasse ali de sistema de visão, cortina, porta, que ia me resolver, né? O operador precisava alimentar, e como o parafuso ele precisava ir muito pertinho e o parafuso ele é grosso, o dedo passaria.
Então a gente bolou um sistema de automação para fazer essa alimentação automática, né? Então a automação, a solução de engenharia, ela caminha muito junto com a adequação, né, em situações como essa. Essa condição aqui, eu creio que você possa, dependendo da situação, eu acho que se você colocar próximo das extremidades da mangueira o dispositivo de anti-chicoteamento, né, que é aquela malha que abraça a mangueira e trava a mangueira nos pontos, ele vai funcionar tão bem quanto o enclausuramento, né? Eu acho que aí não seria um critério para segurança em si, né? Porque tanto um quanto o outro vai segurar bem a mangueira para que ela não haja essa questão do chicoteamento. O que você talvez seja mais simples de você avaliar em relação à manutenção, o que vai facilitar mais para a manutenção, se é você enclausurar totalmente ali a sua parte onde tem mangueira, se é possível, né? A maioria das vezes não é tão possível a gente conseguir enclausurar essa parte das mangueiras ali de uma máquina, ou se for, né, e você considerar que é mais simples e que não vai te atrapalhar a fazer esse enclausuramento, ok, mas se você colocar esse dispositivo também, como recomenda bem a norma, né, uma malha, atrelando a mangueira ali, travando ela bem num ponto fixo ali do bloco, ou um ponto fixo da estrutura da máquina, onde não vai ter resistência suficiente para suportar esse chicoteamento, as duas soluções vão estar atendendo ali do ponto de vista de segurança. Aqui nessa tela que vocês estão vendo da apresentação, tem os meus contatos aí, meu e-mail, celular, WhatsApp também. Vocês podem ficar à vontade para me mandarem perguntas aí, tá legal? O que precisar aí a gente está à disposição para auxiliar vocês aí. E depois a gente vai disponibilizar também essa apresentação no nosso canal no YouTube, né, o canal da Engenorma lá no YouTube. A gente tem alguns vídeos lá também, né, falando de componentes de segurança e até alguns exemplos de ligação com diagrama elétrico, de aplicação. A gente vai estar sempre procurando produzir conteúdo para postar lá, para ser realmente um meio de informação ali, de produção de conteúdo bacana ali que agregue valor. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no nosso canal, se inscreve, né, que a gente vai ter as notificações sempre por lá. E também fiquem à vontade, aí vocês têm meu contato, podem me mandar dúvidas sempre que precisarem, beleza? Obrigado a todos aí pela participação, foi bacana estar com vocês aí. Se tiverem mais sugestões também de temas que vocês querem trabalhar em próximos eventos como esse, a gente tá atendendo aí, a gente pode retomar e fazer mais, porque é um conteúdo bastante vasto ali que dá bastante oportunidade para a gente partilhar informações ali e discutir temas, né? Então fiquem à vontade para me mandar sugestões de tema e as perguntas de vocês, beleza? Muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima aí.